Olá, o meu nome é Patrícia e hoje nós vamos falar sobre a escola clássica no direito penal. A escola clássica surgiu ali no final do século XVIII, início do século XIX, né, como resposta ao autoritarismo dos estados absolutistas. Ela foi inspirada pelo iluminismo, né, que defendia a razão, a justiça e a liberdade aos direitos individuais. Ela tem algumas ideias principais, né, algumas ideias que norteiam essa escola. As principais dela tá como o crime como um conceito jurídico. Então, o que é o crime como um conceito jurídico? O crime é visto como uma violação das leis, né? A lei é algo criada pelo Estado para estabelecer a organização da sociedade. E o crime vem para alterar essa organização, tirando essa estabilidade da sociedade. Uma outra ideia é a ideia do livre-arbítrio. É aquela ideia que todos nós temos a liberdade de escolha, né? Então, todos nós temos a liberdade de escolher entre o que é certo e o que é errado. A partir do momento que eu opto por algo que é classificado como errado, eu estou cometendo um crime, então é justo que eu seja punido por essa infração que eu cometi. Uma outra ideia que a escola clássica traz é a pena como retribuição, né? Então, a pena atribuída a uma pessoa que cometeu um crime é uma retribuição para que aquela pessoa venha a quitar o seu débito, digamos assim, perante a sociedade, que a ordem seja restabelecida e ela volte a conviver. Então, é como se ao cometer um crime ela tivesse adquirido uma dívida que ela vai quitar através do cumprimento da pena, né? E a partir dali ela é inserida na sociedade novamente e a sociedade tem uma maneira justa de cobrar aquela pessoa pela falta que ela cometeu. A escola clássica, ela sofreu a influência de alguns pensadores, como Cesare Beccaria, por exemplo, né? O Cesare Beccaria escreveu que as leis devem ser justas e claras. Ela sofreu influência também de Kant e Hegel, né? Que eles visam a pena como uma maneira de corrigir uma injustiça cometida pelo indivíduo, né? Então, a escola clássica ela traz aí a influência desses pensadores. Todas essas ideias da escola, todas essas influências que ela sofreu, acabou desenvolvendo um papel muito importante na sociedade. Porque antes o crime ele era visto como um instrumento de vingança, era usada muita tortura, muita violência corporal. Então, assim, as punições elas não eram proporcionais ao crime. Às vezes uma pessoa tinha cometido algo simples e por uma questão de vingança era cobrado dela através de sessões terríveis de tortura, de punições. Então, a escola vem implantar esse aspecto de justiça, onde a pena ela deve ser proporcional ao crime cometido. Então, trouxe a ideia de justiça, extinguindo essa questão de punição, de vingança, toda essa questão. Então, ela acabou trazendo uma importância grande para a sociedade, para as questões de justiça, para definir o que era crime, como era a sua pena e contribuir com a reestruturação e o restabelecimento do equilíbrio na sociedade. Então, é isso que nós temos para falar da escola clássica no direito penal. Olá, me chamo Tatiana Valéria e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a escola positiva. A escola positiva ela surgiu em meados do século XIX, em resposta, né, ao crescente aumento e preocupação da sociedade em relação à criminalidade naquele período.
Diferente da escola clássica, que focava no indivíduo, a escola positivista, ela focava na defesa da sociedade. E isso coincidiu com o desenvolvimento de alguns estudos sociológicos e biológicos influenciados por alguns teóricos como Darwin e Lamarck. Falando um pouquinho sobre os fundadores e as divisões da escola positivista, os principais representantes da escola positivista foram César Lombroso, Henrique Ferrari e Rafael Garofalo, conhecidos como os Três Mosqueteiros do positivismo criminológico. Cada um deles contribuiu para uma fase da escola. César Lombroso, ele representou a fase antropológica, introduzindo a ideia de que o comportamento criminoso ele é determinado por forças inatas, como características físicas. Ele foi o pioneiro na aplicação desse método experimental no estudo da criminalidade e propôs a teoria do criminoso nato, que o criminoso ele nasce com o crime, já nasce criminoso. Então ele propôs essa teoria, né? Que a pessoa ela já nasce com crime. Então ela tem algumas características que determinam se aquela pessoa ela seria ou não um criminoso, seja pela sua cor, pela seu formato, pelo formato dos lábios. Então, assim, tem algumas características que determinam se aquela pessoa ela é um criminoso ou não. Enrico Ferrari, ele defendeu a fase sociológica, destacando o determinismo biológico social, que negava o livre-arbítrio e fundamentava a responsabilidade penal e responsabilidade social. Ele via a pena como um mecanismo de defesa social essencial para proteger a sociedade de ameaças internas. No caso, ele acreditava que uma determinada sociedade, um determinado grupo, no caso, poderiam influenciar em determinados comportamentos de um indivíduo. Já Rafael, ele contribuiu para a fase jurídica, ele introduziu o termo criminologia e propôs o conceito de delito natural. Ele sugeria que o criminoso não assimilasse, ele deveria ser eliminado, aliando-se com as teorias de seleção natural. Então, que aquele indivíduo que não tivesse resultados positivos, que aquele indivíduo ele tivesse pena de morte. Os métodos e abordagens utilizados pela escola positiva, ela destacou-se pelo uso de métodos experimental, onde tanto o crime quanto o criminoso, eles eram estudados individualmente, utilizando de outras ciências. O determinismo foi uma característica essencial do livre-arbítrio e fundamentado a responsabilidade penal e social de cada indivíduo. Algumas das críticas feitas ao livre-arbítrio negava a ideia de que existia uma crença central da escola clássica e promovia a ideia de que o comportamento humano, incluindo o criminoso, ele era determinado por fatores biológicos, sociais e físicos. Sociais, biológicos e físicos. Boa noite, professor. Eu sou o aluno João Ricardo e vou falar sobre o correcionalismo penal. Eu vou começar com a origem e o contexto.
Bom, ela apareceu na Alemanha em 1839 com a obra Comitation na Poena Malum, esse debate de Carl David, que foi um professor da Universidade de Heidelberg. Foi uma resposta inovadora das teorias penais da época, propondo uma abordagem mais flexível e humanista em relação às penas que tinha. Bom, agora eu vou falar sobre a finalidade da pena para o correcionalismo. O correcionalismo propõe que a pena tem como objetivo a correção da mentalidade perversa do criminoso, ao contrário da escola clássica, que via como uma punição fixa do criminoso. Vou falar agora sobre a prevenção especial. Bom, para essa escola, a prevenção especial é como foco a correção e a reabilitação do criminoso na sociedade. Bom, a influência e a disseminação começa que o Roger não tinha encontrado seguidores na Alemanha, mas a sua teoria se espalhou pela Europa e ficou muito conhecida na Espanha, com dois nomes que defendiam que a pena deveria ser um meio de reabilitação. Os dois nomes foram o Pedro Dourado Monteiro e o Concepción Arenal. O direito do criminoso. Bom, no correcionalismo, o direito do criminoso é visto como o criminoso é visto como alguém que pode exigir o direito à execução da pena, como um meio para sua reabilitação e não como uma obrigação dele. Bom, a ressocialização e o humanismo. Bom, a escola propõe que a sociedade deve utilizar o direito penal de forma terapêutica para ressocializar o criminoso, e o Estado tem como dever amparar o criminoso, aplicando meios de ressocialização adequados para ajudar ele a voltar para a sociedade. Bom, e por fim, eu vou falar sobre a evolução moderna. O correcionalismo idealizado por Roeder é desenvolvido por autores como Dourado Monteiro e Concepción Arenal, que encontrou em Luís Gimenez de Assua um grande defensor, que promoveu a ressocialização como a principal finalidade do senso penal. É isso e obrigado. Agora nós vamos falar sobre o tecnicismo jurídico penal. O tecnicismo jurídico penal foi uma abordagem que nasceu em 1910, na Itália, introduzida por Arturo Rocco durante uma aula na Universidade de Sassari. Esse movimento propôs que o estudo do direito penal fosse focado exclusivamente nas leis vigentes, sem ficar misturando investigações da sociologia, da filosofia ou até mesmo da antropologia. O foco principal do tecnicismo jurídico era o direito positivo. Ele defendia que o direito penal deve ser estudado apenas com base no direito positivo, ou seja, as normas e as leis em vigor. A ideia era afastar focos de análises filosóficas e teóricas que explicam causas de crime, que focam no crime, no autor do crime, né, da infração. Então, no tecnicismo, o foco tinha que ser as leis, não o indivíduo ou o crime que ele praticou.
ele utilizava o método técnico jurídico, né? Segundo essa abordagem, o direito penal ele possui um conteúdo dogmático. O que significa um conteúdo dogmático? Significa que o estudo do direito deve ser feito de maneira técnica, utilizando métodos de interpretação das leis, que é o que chamamos de exegese, que se concentra em entender o texto legal da maneira mais objetiva possível. O tecnicismo jurídico ele teve influência de Carl Bindig, né? Foi inspirada nos estudos de Carl, que era um jurista alemão, né? Que inicialmente ele rejeitava a ideia de livre-arbítrio e de um direito natural, né? Ele argumentava que a pena era apenas um meio de proteger o Estado contra pessoas perigosas. Com a evolução do movimento do tecnicismo, foi evoluindo para uma fase mais moderna. Aí ele começou a aceitar a existência de um direito natural, o conceito de livre-arbítrio, né? E foi aproximando assim a sua visão que vê a pena mais como uma retribuição justa pelo crime cometido. Então ele foi deixando de ser, digamos assim, mais rígido, né? E foi tendo uma visão um pouco mais maleável, digamos assim. O tecnicismo, ele tem 3 ordens principais de pesquisa. A primeira delas é a exegese, que é a interpretação detalhada das leis, né? Buscando entender o que o legislador quis dizer. A segunda é a dogmática, que é a sistematização das normas jurídicas, né? E a exposição dos princípios fundamentais do direito positivo. Ela vai mais assim para o lado técnico, né? Digamos assim. E a crítica, que faz uma análise do direito de como ele deveria ser, né? Propõe reformas, propõe melhorias na legislação e na política criminal. Arturo Rocco, ele vê o tecnicismo jurídico como um equilíbrio entre as escolas, né? Ele diz que o tecnicismo ele traz uma abordagem mais lenta e tradicional da escola clássica e uma reação mais intensa e científica da escola positiva. Embora o tecnicismo ele tenha trazido uma nova metodologia para o estudo do direito penal, ele não criou uma nova escola, né? Ele teve as suas contribuições, mas ele não chegou a criar uma nova escola. Ele se limitou apenas a questões práticas da aplicação do direito, sem entrar em discussões sobre natureza do crime ou da criminalidade em si. Ele tem uma semelhança com a escola clássica, né, com a ideia de responsabilidade moral, diferenciando entre aqueles que são mentalmente capazes de entender o crime, que são os imputáveis, e aqueles que não são, que são os inimputáveis, né? Ele também preserva a ideia de que a pena deve ter uma função retributiva e expiatória, ou seja, a pena ela é uma retribuição pelo crime cometido. Você cometeu um crime, nada mais justo do que você pagar por ele. Então, essas são as ideias principais do tecnicismo jurídico no direito penal. Agora nós vamos falar sobre a teoria da defesa social. Essa teoria emergiu no início do século XX, né? Ela se desenvolveu a partir de pensamentos da escola positiva do direito penal. A ideia de defesa social surgiu como uma reação às teorias clássicas. Ela foi influenciada por positivistas como Lombroso, Ferri e Garofalo, mas ela se desenvolveu como uma teoria autônoma, ou seja, embora ela tenha sofrido influências da escola positiva, ela teve a sua autonomia, né, de forma distinta do positivismo.
Ela era uma doutrina focada na proteção da sociedade contra o crime. A defesa social propunha que a principal função do direito penal era a proteção da sociedade, com ênfase na periculosidade do delinquente. Isso contrastava um pouco com as teorias tradicionais, que eram baseadas na responsabilidade moral. O movimento da defesa social, ele defendia a aplicação de medidas de segurança e penas indeterminadas, ou seja, aquelas penas deveriam durar enquanto persistisse a periculosidade daquele indivíduo. Ela também defendia a ideia de segregação e humanização, ou seja, ela defendia a segregação do delinquente, né? E acreditava que isso era uma forma de proteger aquele delinquente e também proteger a sociedade, mas sem recorrer a uma pena capital, que é a pena de morte, porque ela, embora ela acreditasse que aquele indivíduo deveria pagar pela sua pena, ela considerava a dignidade humana, ou seja, ela ainda via ele como um indivíduo, como uma pessoa humana, né? Essa abordagem ela era fundamentada em uma política criminal humanista e também racional, que vê a punição, mas também vê o ser humano por trás daquele ato que ele cometeu, né? Ela via que aquela pessoa, embora ela tivesse cometido uma falha, ela merecia ser tratada com dignidade. Essa teoria se desenvolveu no período entre as duas guerras mundiais. Ela se expandiu como uma forma de profilaxia da criminalidade, né, com foco na prevenção e assistência educativa, ou seja, ela procurava prevenir o crime e, ao mesmo tempo, oferecer uma assistência educativa. A ideia dela era estudar a personalidade do delinquente e respeitar a sua dignidade humana ao invés de simplesmente punir. Então, ia punir aquele indivíduo, mas também oferecer uma assistência, uma educação, uma forma, digamos assim, de recuperar aquele indivíduo. Com o surgimento de regimes autoritários, houve um retrocesso, em que o direito penal voltou a ser marcado por castigos, por intimidação, e isso também levou às novas manifestações de defesa social, ou seja, com aquele retrocesso do direito penal, a defesa social acabou tendo necessidade de manifestar de forma mais assídua, digamos assim, né? Ela precisou ser notada diante de todos aqueles castigos e intimidações, né? E aí ela começou a enfatizar a prevenção do crime, tratando tanto dos menores delinquentes como propondo reformas penitenciárias. Então ela se preocupava muito em cuidar daquele delinquente, cuidar daquela sociedade, cuidar do sistema penitenciário. Filippo Grammatica foi dos principais, digamos assim, influenciadores, né, expoentes da defesa social. Ele argumentava que o objetivo principal deveria ser o aprimoramento da sociedade por meio da adaptação do indivíduo e não apenas a sua defesa. Então, eu precisava punir, mas eu também precisava aprimorar aquele indivíduo, preparar ele para que ele tivesse condições de voltar a conviver em sociedade novamente. Para ele, a sociedade era uma necessidade de fato e as leis eram convenções relativas, impondo limites ao Estado. Ele propôs que o Estado ele não deveria punir, mas melhorar aquele indivíduo, né? Então, ele, digamos assim, se desviou do normal da sociedade, então o Estado deveria resgatá-lo, né? Trazendo de volta a condições de convivência. Ele via as causas da antissocialidade na própria organização social. Então, é como se a própria sociedade fosse responsável pela antissocialidade daquele indivíduo.
e ele defendia que o Estado deveria operar de forma preventiva. Ele acreditava que as penas tradicionais elas eram inúteis e prejudiciais, ou seja, ao invés dela favorecer aquele indivíduo, ela acabava por prejudicar. Então, ela não ia recuperar aquele indivíduo, ela ia tornar ele um ser humano pior. E elas deveriam ser substituídas por medidas educativas e curativas. Ele acreditava que a criminalidade era algo que poderia se curar através da educação, digamos assim. Acreditava também que a pena deveria ser dosada com base na personalidade daquele indivíduo. Você é um indivíduo com uma personalidade passiva, bonzinho, então você tem uma pena boazinha. E não apenas no dano causado. Então, se você é uma pessoa bacaninha, mesmo que você tenha cometido um crime razoável, vamos basear a sua pena na sua personalidade. Filipe propôs substituir a noção objetiva do crime pela noção subjetiva de antissocialidade pessoal, né? Ele enfatizava que a criminalidade ela deveria ter um estudo aprofundado da personalidade humana e deveria sempre respeitar os direitos fundamentais da pessoa. Ou seja, ele acreditava que quando você estuda e entende a personalidade humana, você encontra meios de prevenir a criminalidade. Então, são essas as ideias principais da teoria de defesa social.